Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Vou ler de novo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Como eu disse, estamos começando hoje um livro novo, o livro de Tiago. Embora esse livro tenha sido escrito há muitos e muitos anos atrás, ele foi escrito aproximadamente no ano 45 ou 48 depois de Cristo. Então, se Cristo, com 33 anos, morreu, esse livro foi escrito aproximadamente 12 ou 15 anos depois que Jesus voltou aos céus. Então, apesar de ser um livro muito antigo, ele é bem atual, porque os temas em que Tiago vai tratar são temas que, na sua grande maioria, estão baseados no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um sermão que não perde validade. O Sermão do Monte tem instruções e ensinamentos para as nossas vidas que nunca se tornam velhos ou ultrapassados. Então, Tiago, você vai perceber aqui muito paralelo. Eu vou até ler, conforme a gente for estudando, alguns versículos do Sermão do Monte, para que os irmãos possam ver essa igualdade. E se os irmãos tiverem vontade também, o livro de Tiago é pequenininho, leiam o livro em casa e leiam também o Sermão do Monte, que é só 2 capítulos em Mateus, e os irmãos já podem fazer algumas anotações, guardar algumas dúvidas, para que no passado da semana a gente possa ir aprendendo junto. Então Tiago vai nos trazer grandes ensinamentos que são válidos inclusive nos dias de hoje. Algumas questões muito práticas, algumas questões tipo que não basta você ter um discurso religioso, não basta você ter um credo religioso, não basta você ter um nome de religioso, não basta você fazer parte de uma igreja evangélica. É necessário que você tenha uma vida de acordo com aquilo que você diz que é. É necessário que você tenha uma vida de acordo com aquilo que a palavra manda que façamos. Então Tiago vai ser muito prático, ele vai tratar de forma muito direta com alguns afazeres e com algumas obrigações que o povo de Deus deveria ter. Aquilo que nós já tratamos aqui, é impossível ter uma vida diária, divorciada, separada da vida de domingo. É impossível ter uma vida de segunda a sábado completamente diferente, distante da vida de domingo. É necessário que a nossa vida prática seja de acordo com a vida espiritual que a gente diz que tem. Então Tiago vai nos exortar muito acerca disso. Tiago, de acordo com alguns escritores e intérpretes, vão dizer que ele se assemelha muito a uma pregação. Eu estava lendo um livro que diz que em certos momentos, se você lê Tiago com o coração imerso nele, parece que Tiago te pega pelo colarinho e te dá uma sacudida, sabe? Quando alguém quer chamar a sua atenção, te pega pela camisa e diz: ei, acorda, presta atenção no que eu estou falando. Sabe como é? Parece que em alguns momentos Tiago pega a gente pela gola e nos saculeja, para que a gente acorde e preste atenção que o Evangelho é uma coisa séria, que ser cristão é uma coisa séria, que dar testemunho, ter uma vida que condiz com o Evangelho é sério. Então Tiago é uma pregação fervorosa. Apesar do grande reformador Lutero não ter entendido muito bem a carta de Tiago, a carta de Tiago permaneceu nas Escrituras. Lutero não gostava muito dela não, se dependesse dele ele tinha tirado ela da Bíblia. Para você ver, né? Apesar de considerarmos Lutero um homem de Deus, um homem usado por Deus para dar início ao protestantismo, ao movimento evangélico, né? Assim que a gente entende, ele não era infalível. E uma das falhas de Lutero era não compreender a escrita de Tiago, porque Tiago, vocês vão perceber aqui, a gente vai tratar isso, diferente de Paulo, que a todo momento diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que a salvação ela é única e exclusivamente de Deus. Tiago não desfaz isso, mas Tiago trata de boas obras, e diz que um verdadeiro crente, um crente que tem uma fé de verdade, deve praticar boas obras. Lutero não entendeu muito bem isso, achou que Tiago estava dando valor, ou estava dando peso à salvação pelas obras. E, inclusive, ele chega a dizer que essa carta deveria ser tirada da Bíblia, mas graças a Deus que não foi, porque, como eu disse, ela é muito atual. Outra coisa interessante aqui é que 30 vezes, Tiago vai usar um exemplo da natureza
para falar de uma verdade espiritual. Isso também acontecia muito com Jesus. Jesus fazia muito isso. E parece que Tiago teve um grande professor, ou pegou os ensinos de Jesus como exemplo, e por 30 vezes, você vê, nós estamos falando de uma carta pequeniníssima, de 5 capítulos, aonde por 30 vezes Tiago vai pegar um elemento da natureza para trazer uma verdade espiritual por trás desse elemento. Então, como eu falei, irmãos, preste atenção, nesses próximos domingos nós estaremos falando de questões práticas, questões que às vezes se tornam até impopulares. Por exemplo, Tiago vai falar da obrigação de segurar a língua, da obrigação de ter controle acerca daquilo que falamos sobre os outros ou para os outros. Tiago vai falar acerca de não bajularmos os ricos, ou no popular, não puxarmos, de pessoas importantes. Hoje eu falava isso com Alexander, que eu disse que algumas pessoas, quando sabem que você tem um título pastor, eles apertam a sua mão, te abraçam, ô pastor. Mas algumas pessoas, quando não sabem que eu sou pastor, passam por mim e fingem até que não me vê. Estava falando isso de manhã, que eu estava ali sexta-feira passada no velório de Nini, em pé ali, e algumas pessoas passavam por mim para ver no velório e nem bom dia, boa tarde me davam. Mas eu vejo muito isso, quando alguém me apresenta assim, olha, esse aqui é o pastor da igreja, as pessoas param para falar comigo, porque algumas pessoas tratam as pessoas de acordo com o título que elas têm, de acordo com a posição que elas têm. Isso é ridículo. Eu já falei isso aqui uma vez na igreja. Falei, irmãos, ninguém aqui nunca faltou respeito para comigo. Então, se você não falta o respeito para comigo, por que às vezes a gente falta o respeito entre irmãos? Porque ele é o pastor? Não. Eu quero que da mesma forma que me tratem os irmãos. Quero que da mesma forma que me considerem os irmãos. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus, somos iguais. Então, Tiago vai falar isso, olha, segura a língua. Tiago vai falar, olha, cuidado, hein? Não vai bajular o rico só porque ele é rico, ou não vai bajular fulano só porque ele tem uma condição social, não. E também Tiago vai dizer, olha, você diz que tem fé? Prova que tem. Tiago vai dizer, você diz que tem fé? Mostra aí que eu quero ver. Ou seja, Tiago vai a todo momento nos incitar, nos confrontar a mostrar se a fé que a gente diz que tem é verdadeira. Porque, como eu disse de manhã também, é muito fácil fazer parte de uma igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, usar uma roupinha de crente, decorar alguns versículos bíblicos. Difícil mesmo é viver uma fé verdadeira. E é por isso que Tiago vai nos exortar durante esse período, que vai ser muito importante. É uma carta extremamente valiosa. Outra coisa interessante, porque quando Tiago fala que nós devemos provar, inclusive para nós mesmos, constantemente, a veracidade da nossa fé, é porque existem falsos crentes, existem falsas religiões, falsos cristianismos, falsas fés. Deve ser. A falsificação é um problema sério na nossa sociedade. Você parou para perceber? A falsificação é um negócio tão louco que as pessoas falsificam até droga. Tem droga falsificada, tem bebida falsificada, cigarro. Eu estava vendo no jornal esses dias dizendo que a falsificação de cigarro do Paraguai para o Brasil é bilionária, o lucro que eles têm, bilionário. Que descobriram no interior do Brasil fábricas inteiras. Inclusive o maquinário foi trazido do Paraguai para cá, para facilitar, porque eles não têm que atravessar a fronteira. Então, se você for ver, tem eletrônico falsificado, roupa falsificada, remédio falsificado, tudo que você imaginar existe falsificado, dinheiro, cartão de crédito. E se torna cada vez mais necessário que a gente avalie, que a gente examine, que a gente tome cuidado para não comprarmos gato por lebre, para que a gente não leve para casa um item falsificado, achando que estamos comprando um item que é valioso. E se a gente toma cuidado, quem tem comércio aqui, minha mãe tem, de verificar nota por nota, se a gente toma cuidado de, na hora de comprar um produto ou contratar um serviço, saber se aquele serviço é o original, por que não deveria ser assim também com relação à nossa fé, com relação àquilo que ouvimos, com relação àquilo que vivemos? Se a gente se preocupa de comprar algo e aquilo ser falsificado, não deveríamos nos preocupar muito mais de estar andando num caminho, aquele caminho ser falsificado? Se a gente se preocupa de levar para casa um remédio falsificado que não vai fazer efeito, não deveríamos ficar muito mais preocupados de estarmos ouvindo uma palavra que não vai fazer efeito?
Se a gente se preocupa de receber o troco e dentro daquelas notas está uma nota falsa, não deveríamos nos preocupar mais ainda se a nossa fé é autêntica e verdadeira. As pessoas hoje, nos Estados Unidos, têm um processo muito forte com relação a isso. Eles estudam cada vez mais a nota original de dólar, para que, conhecendo bem a original, quando peguem uma falsa, eles consigam identificar. Eles não perdem tempo estudando a falsificada, eles perdem tempo estudando a original, para que quando uma falsificada chegue em suas mãos, ele rapidamente perceba. Então perceba, se a gente tem todo esse cuidado com relação a bens que passam, não deveríamos ter o mesmo cuidado com o bem mais valioso da nossa vida? A fé salvadora diz respeito à vida eterna, a fé salvadora diz respeito às promessas de Deus. A fé salvadora diz respeito a sairmos do inferno e sermos colocados no céu. Essa fé deveria a todo momento ser examinada, testada, avaliada, para que a gente se pergunte: a minha fé é verdadeira? A minha fé é válida? O cristianismo que eu estou vivendo é original? Ou eu sou um falso cristão? Ou em algum momento da minha caminhada eu comecei num cristianismo fiel, verdadeiro, e em algum momento da minha caminhada eu fui me afastando e hoje eu vivo uma falsidade? Eu vivo uma fé vazia, uma fé sem obras, eu vivo uma fé mentirosa, eu vivo uma fé que se restringe ao culto de domingo e às quatro paredes. São coisas importantes que essa carta vai nos chamar a responder. A fé é verdadeira? A religião que você segue é aquela que Jesus deixou? O evangelho que você escuta no domingo é autêntico? Tem mudado a sua vida? Ou não? Ser enganado, irmãos, é muito ruim. E lá na 25 de março, já vi tanta gente, antigamente era assim, o pessoal achava que estava comprando pendrive, ou achava que estava comprando aquele MP3 player, quando virava a esquina o camarada tinha colocado uma caixa vazia, ou então tinha botado um tijolo dentro da caixa. Às vezes uma reportagem dessa, o pessoal estava comprando um computador pela internet, quando chegava em casa, abria a caixa, via um tijolo. É triste, imaginou? Esperando o computador chegar quando abre um tijolo. Mas já imaginou quão mais triste é ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci? Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre essa fé mentirosa em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre isso. Mateus 7, do 21 ao 23. Jesus fala assim: replicou-lhe Jesus. Não estou no texto certo não, irmãos. É esse mesmo? É porque eu estou em João, por isso que eu não estou lendo certo. Vamos lá. Mateus 7, 21 e 23. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você vê Jesus tratando exatamente disso, de uma fé mentirosa, de uma fé falsa, que embora expelisse demônios e fizesse milagres, ela não era fé verdadeira. Então, se ser enganado é difícil, ser enganado em relação à sua própria relação para com Deus é a pior das enganações, é o pior dos momentos que nós poderíamos ter. É a ilusão mais perigosa, assustadora e terrível que alguém pode ter, é ser naquele grande dia encontrado enganado. Então cuidado, vamos meditar sobre isso nos próximos domingos. O falsificador da fé, o falsificador da graça, o falsificador da salvação, é óbvio que é Satanás. É ele que tem por interesse falsificar o caminho, de maneira que consigamos, entre aspas, achar que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos no caminho errado. Ele ofereceu para Jesus 3 vezes no deserto caminhos alternativos que fariam com que Jesus se tornasse poderoso sem passar pela cruz. E pelas 3 vezes Jesus diz: não, por esse caminho eu não vou, apartai-vos de mim, Satanás. Então cuidado. O falsificador da fé, o falsificador da nossa
vida eterna é Satanás, e ele tem por interesse, junto com os seus servos, nos cegar e nos confundir, para que a gente pense que estamos debaixo da graça, quando na verdade estamos vivendo uma maldição de uma religiosidade, que só se resume a um culto de domingo, e que não muda a nossa vida. Cuidado, falsas religiões, falsos pastores, falsos cristianismos, falsas igrejas, estão a serviço de Satanás, e infelizmente muitos dos que estão achando que estão caminhando na fé do Senhor Jesus, vão descobrir naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, verificar se a nossa fé é verdadeira é muito importante, e é por isso, de novo, que essa carta se faz extremamente válida para os nossos dias. Meu propósito, como pastor dessa igreja, e como crente que sou, é que essa carta de Tiago nos desafie a avaliar a nossa fé, nos desafie a avaliar o nosso cristianismo, e se necessário for, que ela nos constranja a nos arrependermos e mudarmos de atitude com relação a Cristo. Esse é o meu desejo, que essa carta nos pegue pelo colarinho, que ela nos dê uma sacudida, porque parece frase de pastor, mas irmãos, nunca foi tão necessário que a gente volte ao cristianismo simples, verdadeiro, ao cristianismo puro. Nunca foi tão necessário que a gente corrija algumas coisas erradas que têm acontecido no seio da igreja. Nunca foi tão necessário que a gente volte a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nunca foi tão necessário. A gente tem muita atividade, isso não é errado na igreja, não. A gente tem muita atividade, tem festa, a gente tem muita coisa acontecendo durante a semana, mas nunca foi tão necessário o feijão com arroz, nunca foi tão necessário o beabá, nunca foi tão necessário entendermos que somos um povo escolhido por Deus para amarmos uns aos outros e resplandecer a glória de Deus aos pecadores que estão indo para o inferno. Nunca foi tão necessário. Parece um jargão: precisamos revitalizar a igreja. É verdade, precisamos a cada domingo que Deus revitalize a nossa vida, revitalize a nossa igreja. E revitalizar a igreja não é só pintar ela de preto, botar umas luzes legais, comprar um telão novo. Revitalizar a igreja é fazer com que a gente entenda de novo o que é ser igreja, o que é fé de verdade. Isso é revitalizar a igreja, isso é revitalizar a nossa vida. Não é só cantar louvores modernos, isso também é interessante, mas revitalizar a igreja é voltar à nossa essência, voltar ao primeiro amor, voltar à origem. Não é assim que a gente canta? O versículo 1, vou avaliá-lo agora rapidamente, para que a gente fique só nele hoje. O texto começa dizendo que Tiago, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, está escrevendo. E a primeira pergunta que vem é: quem é Tiago? Não sei se você lembra, ou se você se recorda, a Bíblia cita especificamente 5 Tiagos. 5. Não vou falar de um por um aqui, porque é perda de tempo, não é o nosso foco. Mas dos 5, 2 eram apóstolos. Tinham 2 apóstolos com o nome de Tiago. Tinham 2 que são menos importantes, menos conhecidos, não vamos falar sobre eles, nem sobre os 2 apóstolos. E tinha um 5º, que é esse que escreveu aqui a carta. É o mais aceito. Há divergências, mas é o mais aceito. A grande maioria entende que esse Tiago aqui, que está escrevendo essa carta, não era apóstolo, não eram os outros 2, que eu já falei aqui, era o irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, irmão de Jesus, que a igreja católica não gosta muito dessa história, mas é o irmão de Jesus que escreveu essa carta. Esse é o Tiago que está escrevendo essa carta. Então, tinham 2 apóstolos, não são eles, tinham outros 2, não são eles. O 5º Tiago, que a gente vai tomar como verdade, como autor dessa carta, como escritor dessa carta, é o irmão de Jesus. Alguns dizem: ele é meio irmão de Jesus. Por que meio, pastor? Porque Jesus, se a gente for levar o pé da letra, ele só era filho de Maria. José não teve participação no negócio. José não participou ali do jogo, certo? Não participou do ato. Jesus era filho de Maria, filho do Espírito Santo, filho de Deus. Então eles dizem: meio irmão de Jesus, mas isso é bobagem. Ele era irmão de Jesus, ele era filho de José e Maria, assim como Jesus era filho de José e Maria, certo? Apesar de sabermos que José não teve participação. Uma coisa muito interessante, para que a gente já comece falando, é que embora fosse irmão de Jesus,
ele não acreditava em Jesus, no começo do ministério de Jesus. Lá em João, no capítulo 7, diz que todos os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Em determinado momento eles chegam até a dizer: olha, eu acho que Jesus está enlouquecendo, eu acho que ele está ficando maluco, ele está arrumando umas tretas aí muito louca, ele está expulsando demônio, está mandando entrar nos porcos, uma manada de porcos pulou no despenhadeiro, o dono dos porcos quer matar ele, vai acabar dando ruim para a gente, prende Jesus em casa. Eles falam: prende Jesus, Jesus está ficando doido. Os irmãos de Jesus não gostavam muito dele não, achava que ele estava nos mistérios meio doido aí, que ele estava surtando. E esse Tiago era um deles. Em João capítulo 7, do 2 ao 5, diz assim, João 7, 2 ao 5: ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Então os irmãos chegaram até Jesus e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois, versículo 5, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, mas de forma soberana, de forma milagrosa, de forma poderosa, esse Tiago mais tarde vai se tornar um líder da igreja. Paulo, grande apóstolo Paulo, por diversas vezes ele cita Tiago. Vamos ver algumas. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai nos dizer que ele viu Jesus depois de ressurreto. 1 Coríntios 15, versículo 7 diz assim: depois foi visto por Tiago. Paulo está falando aqui da ressurreição de Jesus, que depois que ele ressuscitou, ele apareceu a várias pessoas. Aí ele diz: depois Jesus foi visto por Tiago, mais tarde por todos os outros apóstolos, todos os apóstolos. Então ele apareceu para Tiago, seu irmão. Um pouco mais na frente, em Atos, ou melhor, um pouco mais atrás, em Atos capítulo 1, Lucas vai nos dizer que Tiago estava junto com os outros esperando Pentecostes. Então parece que logo após a morte de Jesus, algo acontece, que ele se arrepende, muda o seu ponto de vista e fica com os discípulos esperando o Espírito Santo descer. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes, os apóstolos, o versículo 13 falou do nome deles, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então algo aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus, em que o Espírito Santo operou poderosamente a transformação de vida nos irmãos de Jesus. Mas até então, eles não acreditavam em Jesus. Em outro texto, agora em Gálatas, capítulo 2, Paulo diz que ele se tornou uma coluna da igreja de Jerusalém, Tiago. Gálatas 2, 9 diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram colunas, me estenderam a mão e a Barnabé, a fim de que fôssemos pregar para os gentios. Então preste atenção, o irmão de Jesus, que não cria nele, que aguardou o Pentecostes, agora em Gálatas já é uma das colunas da igreja, um dos líderes da igreja, um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 1, versículo 19, Paulo cita de novo Tiago. Gálatas 1, 19, ele diz assim: e não vi, ele diz que quando ele foi a Jerusalém, ele diz: não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Você vê que Paulo, ele deixa uma clara distinção entre quem são os apóstolos e o irmão do Senhor. Ele diz: eu não vi os apóstolos, mas eu vi o irmão do Senhor. Ou seja, deixando bem claro que o irmão de Jesus não era apóstolo, porque existiam dois Tiagos que eram apóstolos. Ele viu Tiago quando ele foi lá, mas em uma outra ocasião, que ele foi a Jerusalém de novo, ele não só viu, como ele esteve com Tiago. Atos capítulo 21, porque Tiago estava lá como líder da igreja de Jerusalém. Atos 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então Tiago estava presente em Jerusalém e era um cara que tinha influência. Lembra do concílio de Jerusalém? Os irmãos vão lembrar um pouco dessa história. Paulo estava pregando para os gentios, começaram a perseguir Paulo e falaram: para com esse negócio de pregar para gentios, para com esse negócio de falar que o judaísmo caiu por terra.
Aí ele fala: olha, Jesus falou que não há mais barreira não, que o evangelho é para todo aquele que crê. Aí o pessoal pega no pé de Paulo, Paulo fala: faz o seguinte então, vamos lá em Jerusalém então, vamos lá falar com Tiago, com Pedro, com João, e vamos ver o que eles vão decidir. E quando chega lá em Jerusalém, quem dirige o concílio, quem dirige a reunião é Tiago. Atos capítulo 15, versículo 13, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. E Tiago é que dá o parecer. Então o irmão do Senhor Jesus se tornou um grande líder da igreja, e é ele que escreve essa carta. Tiago foi morto no ano 62, provavelmente apedrejado. Vocês vão perceber que na carta de Tiago, como eu falei, ele dá uma exortada nos ricos, ele dá uma chamada de atenção nos ricos. Dizem que Tiago tinha um ministério que confrontava muito, tanto a liderança religiosa daquela época, os líderes religiosos, os poderosos, quanto a liderança política daquela época, os ricos daquela época, enfim, os poderosos daquela época. Dizem que esse ministério de confrontar, de exortar e de mostrar a hipocrisia dos líderes religiosos e políticos da época, inclusive exortar os ricos que maltratavam os que não eram, fez com que Tiago fosse apedrejado até a morte, não apenas por uma perseguição religiosa, mas também porque ele estava trazendo desconforto para os poderosos daquela época. Então, irmãos, o que a gente pode aprender logo desse comecinho? É que Tiago foi profundamente transformado pelo evangelho. A gente começou falando de um homem que era incrédulo, que diz que Jesus deveria ser preso em casa em determinado momento. Agora nós estamos falando de um homem que começa a sua carta dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele chama o seu irmão de Senhor Jesus Cristo. Que profunda transformação o evangelho pode ocasionar na vida de alguém. Nós estamos falando de um incrédulo que se tornou crente. Nós estamos falando de alguém que repudiava aquilo que seu irmão fazia e que agora acreditava no que ele fizera. Nós estamos falando de alguém que, depois de crente, se tornou um grande líder de Deus, e mesmo na condição de líder entendeu que ele deveria se identificar como servo. Esse é o poder que o evangelho transforma. O evangelho pega pecadores, soberbos, arrogantes, incrédulos, ateus, miseráveis, malditos, e faz deles servos do Senhor Jesus. Pega pessoas com riquezas, com poderes, com condição social, e diz: ei, você é servo, basta a tua bola. Aqui você não é melhor do que ninguém. Aqui você é um igual a todos os outros, independente do cargo que você tenha. Você é servo. É impossível, irmãos, ser um cristão de verdade sem ter humildade. É impossível ter entendido o evangelho de verdade sem ser um servo humilde de Jesus. É impossível. E aí eu repito, eu não entendo como que pode alguns líderes evangélicos serem arrogantes, prepotentes, soberbos, presunçosos, quando o irmão de Jesus está dizendo que ele é servo. O irmão de Jesus. Tiago revela aquilo que todos nós deveríamos aprender. Se tem uma posição de honra para o crente, é ser servo. Às vezes a gente vê, graças a Deus aqui nessa igreja, graças a Deus mesmo, a gente tem muito problema, mas esse a gente não tem. Mas a gente vê às vezes em algumas igrejas a galera brigando por disputa, brigando por quem vai cantar, por quem vai tocar, brigando por cargo, brigando por destaque, e a gente percebe que o maior e o melhor lugar para se estar é ser servo. O melhor título para se ter é servo. O melhor lugar para estar é aos pés da cruz. E eu não sei por que tem tanta gente querendo destaque. Já contei isso aqui para a igreja. Participei de uma igreja que a galera ficava se estapeando para ver quem ia sentar naquelas cadeirinhas ali de cima. E quando Deus me deu um poder, sabe como é que é, né? Quando Deus dá poder, a gente abusa. Quando Deus me deu um poder, eu mandei tirar todas as cadeiras. Falei: tira tudo, agora vai todo mundo sentar aqui embaixo. O pessoal queria me bater. Mas a minha Bíblia me diz que eu tenho que ser servo. Quando eu descobri isso, eu falei: arranca as cadeiras. Pronto, não tem mais cadeira em cima do púlpito, não para ninguém, nem para mim.
Porque a minha Bíblia me diz que a melhor posição para mim é servir a Deus e os meus irmãos. Outros homens da Bíblia foram chamados de servos: Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Moisés, Josué, Caleb, Davi, Isaías, Daniel. Se esses homens foram servos, eu também quero ser. Se esses homens foram servos de Deus, eu quero ser igual a eles. E pouco me importa os títulos que os homens têm buscado hoje em dia. Tiago entendeu que grandes homens de Deus foram chamados de servo, e ele deveria também ser um servo humilde. Outra coisa interessante é que quando ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está equiparando Deus e o Senhor Jesus. Ele está colocando em pé de igualdade, está colocando em pé de santidade, em pé de devoção, em pé de poder, de autoridade. Ele diz: eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É claro que Tiago sabia que a própria Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, mas Tiago entendia que ser servo de Deus e de Jesus Cristo não é uma contradição, porque a Trindade é um. Quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus diz também em João: quem honra a mim, honra o Pai. Quem não me honra, não honra o Pai. João capítulo 5, Jesus vai falar acerca de honrar a Ele e ao Pai. João 5, 23, diz assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Jesus entendia sim que toda honra que é devida a Deus é devida a Ele, que toda honra que é devida a Ele é devida a Deus, e vice-versa. Então Tiago não erra quando diz: eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, servo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, servo daquele que me chamou, me salvou, me justificou e mudou a minha vida. Antes um incrédulo maldito, agora um servo de Deus, líder da igreja. E aí, irmãos, eu quero te chamar a fazer uma meditação. Talvez você tenha nascido na igreja e nunca tenha tido essa experiência, mas eu tive essa experiência. Quantos aqui podem lembrar da sua vida de incrédulo? Quantos aqui podem lembrar da sua vida de ateu, de inimigo de Deus? Quantos aqui podem lembrar do dia em que o Evangelho mudou a sua vida, como mudou a de Tiago, e disse: ei, você agora é servo. Você que antes me odiava, me repudiava, me rejeitava, falava mal do Evangelho, ei, vem, agora você é servo, você mesmo, o pior, você é servo. Quantos aqui podem se identificar com isso? Talvez você tenha nascido na igreja e não tenha tido essa experiência, mas é verdade que inclusive os que nascem na igreja têm essa experiência, às vezes menor do que aqueles que vêm de fora, mas eu consigo me ver aqui e dizer: eu era um desses, eu era um maldito pecador, e o Evangelho me quebrou e me fez servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Título esse que eu acho honroso demais para mim. Eu que outrora blasfemava, agora posso ser servo de Jesus, daquele que deu a vida por mim. Então guarde isso, Tiago, servo de Deus. Queira Deus, nos permita Deus fazer isso, poder trocar o nome de Tiago e colocar o nosso. Que Deus nos dê esse privilégio, que Deus nos dê essa bênção, de poder tirar o nome de Tiago, bater no peito e dizer: fulano, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dizer como Paulo: eu indigno que sou, mas agora pela graça sou o que sou. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Outra coisa interessante aqui, no meio desse versículo, é que além de líder da igreja de Jerusalém e se preocupar com ela, Tiago tinha um coração na obra de uma forma geral. Tiago se preocupava com o cristianismo de uma forma geral. Era líder em Jerusalém, exercia o seu trabalho em Jerusalém, o seu ministério lá, mas ele não esquecia dos demais irmãos que estavam dispersos. O que Tiago quer dizer, pastor, com 12 tribos que se encontram na dispersão? Tiago provavelmente está falando aqui dos judeus, não é gentios. Paulo pregava especificamente com os gentios. Nesse caso aqui, Tiago está pensando nos judeus.
das mais diversas tribos, das 12 tribos, que se converteram ao cristianismo, mas que estavam dispersos. Por que eles estavam dispersos, pastor? Por 2 motivos. Primeiro, que o povo de Deus vem sendo disperso desde o Antigo Testamento. Vocês vão lembrar que já na época da Assíria, ela invade o reino do norte, invade Israel, espalha o povo de Deus por todo canto e leva uma parte cativa. O tempo passa e a Babilônia vem, invade o reino do sul, invade Judá, destrói tudo e espalha o povo também. Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus está espalhado pela face da terra. E por mais que a gente fique com o coração um pouco doído com relação a isso, isso foi providência de Deus, para que o povo dele se espalhasse e levasse o nome de Deus a todo canto, a todos os povos, a todas as nações. E o que acontece? O povo está vivendo separado, mas quando tinha a festa de Pentecostes, a Páscoa, o povo vinha de todos os cantos e se reunia em Jerusalém para adorar e para sacrificar. Quando eles se reuniram lá, Pedro prega, o Espírito Santo desce e muitos judeus são convertidos. Só que eles moravam longe. E depois da conversão, o que eles fizeram? Voltaram para suas casas. Muitos plantaram pequenas congregações nas suas casas. Então Tiago está escrevendo para esses que estão dispersos há muito tempo, por causa da perseguição. Contudo, nessa época, Tiago também sabia que havia uma segunda dispersão. Que dispersão era essa? A perseguição aos cristãos do Novo Testamento. Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, inclusive Paulo, que na época era Saulo, participou disso aqui. Atos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: e Saulo consentia com a sua morte, com a morte de Estevão. Logo depois vai dizer assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersados pelas regiões da Judeia e Samaria. Todos foram expulsos. Então o povo de Deus sempre viveu disperso, o povo de Deus sempre viveu afastado, o povo de Deus sempre viveu debaixo de perseguição. Apesar de não sermos o público-alvo dessa carta, você vê, ele está escrevendo para judeus convertidos que estavam afastados. Nós não somos judeus convertidos, nós somos gentios. Apesar disso, como falamos aqui no velório de Nini, todos nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Todos nós estamos dispersos da nossa pátria celestial. Todos nós vivemos em constante perseguição. Alguns irmãos nossos, perseguições físicas, como nos países de perseguição. Mas a verdade é que no mundo espiritual, todos nós vivemos em constante luta, em constante guerra, em constante batalha. Por isso podemos nos considerar também dispersos neste mundo de trevas, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa casa não é aqui. O povo de Deus sempre foi um povo escolhido por Deus, sempre foi um povo especial. A gente percebe isso desde o Antigo Testamento, mas você percebe também que Deus nunca isentou o seu povo de momentos difíceis, e assim também é na nossa vida. Desde o Antigo Testamento o povo de Deus tem sido moído, e não foi diferente quando chegou no Novo Testamento. Eu sempre me emociono quando eu lembro disso, mas eu já falei aqui, cristãos foram usados como tochas vivas. Cristãos lutaram, se é que eu posso dizer que lutaram, com feras no Coliseu. Cristãos sofreram as mais bizarras e terríveis mortes. E aí alguém se levantou e disse: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Enquanto o sangue dos nossos irmãos derramava, o evangelho se espalhava. Eram crentes, irmãos, crentes fiéis, tinha ninguém aqui em pecado, apesar de todos sermos pecadores, mas eram crentes fiéis e ainda assim sofriam perseguição. Eram cidadãos dos céus, mas não tinham morada certa. Eram fiéis, mas tinham seus bens roubados.
eram crentes em Jesus, mas muitas vezes passaram fome, frio, nudez, e na sua grande maioria, preferiram dar a vida do que negar ao Senhor Jesus, porque entenderam que eram servos de Deus e do Senhor Jesus. Servo não tem escolha. A palavra servo no original grego é doulos, e doulos é escravo. Escravo não escolhe, escravo não tem decisão ou vontade própria, escravo se submete, e como escravo do Senhor Jesus e de Deus, se necessário fosse morrer, esses homens estavam dispostos a morrer, como o Tiago, que escreveu essa carta, morreu apedrejado. Você percebe com isso que os crentes não foram chamados para viver numa bolha, numa estufa, numa redoma, numa colônia de férias. Nós fomos chamados a sair a este mundo, brilhar a luz do Evangelho e enfrentar as trevas. Para isso que nós fomos chamados. Por isso que eu repito o que eu falei no meio da pregação: é necessário que Deus revitalize a nossa vida, a nossa igreja, a nossa fé, a nossa espiritualidade toda semana. É necessário voltarmos ao primeiro amor, é necessário voltarmos ao beabá, é necessário voltarmos ao início de tudo, entendermos que fomos chamados para sermos servos de Deus, dispersos neste mundo perdido, e que os pecadores precisam ouvir de Jesus Cristo. Deus não nos chamou para nos poupar de problemas, mas Deus nos chamou para passar conosco em meio aos problemas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Terminar. 4 aplicações rápidas. Proximidade, escute, proximidade não significa intimidade e conversão. Por que eu estou falando isso? No início da vida de Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele cresceu com Jesus, ele jogou bola com Jesus, bolinha de gude, brincou de carrinho, dormiu com Jesus. Ele viu Jesus em todos os momentos da sua vida. Se tem alguém mais próximo de Jesus do que Tiago, talvez fosse Maria e José, os seus pais. Mas ele era irmão. E ainda assim, a proximidade dele com Jesus não significou no início da sua vida intimidade, conversão, comunhão e pleno conhecimento de quem era o seu irmão. O que eu quero dizer com isso para as nossas vidas? Cuidado, irmãos. Ser próximo da igreja, próximo de Jesus, próximo da Bíblia, ser próximo das coisas de Deus, não significa intimidade, conversão e comunhão com Ele. É necessário mais do que proximidade. É necessário mais do que proximidade. Mais. Cuidado, às vezes você pode ser como Tiago no início. É próximo. Eu sempre falo isso, né? Quando você vai no campo missionário, você vai evangelizar, quando você bate numa porta e fala: oi, eu vim falar de Jesus, você fala: eu sei quem é. Aquele da novela, né? Jesus, eu vejo a novela. Mas nem por isso aquelas pessoas reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Isso era a vida de Tiago. Segundo, ainda falando de Tiago, quem melhor, como eu já disse, conhecia Jesus abaixo de Maria e José, era Tiago. E ainda assim, ele se identifica como servo. Ele tinha de tudo para dizer: olha, eu sou irmão de Jesus. Sabe da carteirada, irmãos? Sabe do que você está falando? Sou irmão de Jesus, cresci com ele desde pequenininho. Tem muita gente que fala isso. Eu sou amigo do governador, eu cresci com um jogador fulano de tal desde pequenininho. É meu primo, meu primo, aquele lá é meu primo. Que coisa horrível. Tiago poderia ter feito isso. Não tinha ninguém aqui, com exceção de José e Maria, que conhecesse mais Jesus do que ele. E ele diz: eu sou servo de Jesus. Que a gente aprenda com Tiago também isso. Às vezes a gente começa a aprender um pouquinho mais da Bíblia, começa a estudar um pouquinho mais, começa a se achar alguma coisa. Somos servos, só isso. Terceiro, percebemos aqui o poder do Evangelho. A Bíblia não diz quando nem como, mas o Evangelho pegou um incrédulo e o transformou em rei, pastor, presidente,
Não, o Evangelho pegou um incrédulo e fez dele um servo do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho pegou um incrédulo e quebrou a sua arrogância e fez com que ele pregasse aquilo que ele não acreditava. Assim foi na minha vida, que assim seja na nossa vida. Quarto e último ponto: desde sempre o povo de Deus passou por maus momentos, mas desde sempre o povo de Deus foi mais do que vencedor. A minha Bíblia, no final dela, no Apocalipse, diz que ele virá, que todo olho verá e que a sua igreja será recolhida. Então, meus irmãos, se desde o Antigo Testamento o povo está sofrendo, se tivermos que passar também por provações, que venha, porque a minha Bíblia diz que no final nós vencemos. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar?